Para que você defina a classe média, em algum momento você vai ter que usar ou esse estoque de riqueza, como eu chamei inicialmente, ou a renda, ou uma combinação dos dois e gerar algumas quebras. Aqui começa a classe média, aqui começa a classe alta. E aí você cria esses conceitos. O conceito que é mais largamente utilizado é o conceito que mostra o estoque de bens duráveis que a pessoa tem. Então, esse conceito vai incorporar, por exemplo, num caso bem radical, aquelas pessoas que tiveram uma herança muito grande e hoje vivem torrando a herança. Ela pode ter um patrimônio grande, ter geladeira, televisão, casa, carro confortável e a renda dela ser muito baixa e ela, na verdade, está numa classe inferior em termos de renda. O outro caso radical é aquele cara que recebe, no outro extremo, né, seria aquele indivíduo que recebe um aumento de renda muito grande. Então ele era estudante, por exemplo, os pais são pobres, ele virou estudante, mas por ser um estudante brilhante, quando ele acaba o curso, consegue uma vaga no emprego, digamos, para receber R$10.000 por mês. Esse indivíduo, nos 6 primeiros meses, ele não tem absolutamente nada, ele não tem carro, ele não tem móveis muitos em casa, ele não tem eletrodoméstico, então ele tem um estoque de riqueza muito grande, mas tem uma renda muito grande. Então ele vai estar, se você definir classe média por renda, ele vai estar acima do que seria se você definir por estoque de riqueza. Por isso que sempre se tenta fazer uma combinação, mas qualquer que seja a combinação desses dois aspectos, ou o corte até onde é classe média e onde começa a classe alta, ou até onde é classe baixa e começa a classe média, são também cortes completamente arbitrários. Da classe média você tem várias origens, certo? Primeiro, que é o caminho mais natural, que as pessoas geralmente pensam como mais padrão, que são descendentes de classe média, certo? Digamos, descendentes de classe média. Classe média. Além disso, nós vamos ter aqueles indivíduos que eram da classe alta, tinham um padrão de renda de classe alta ou um nível de estoque de riqueza de classe alta e caem para a classe média, certo? Digamos assim, egressos das classes altas. Egressos das classes altas. Muitas vezes, por exemplo, você tem pessoas que eram industriais, tinham uma indústria que não era tão grande, conseguiu educar bem os filhos viram médico, dentista, engenheiro, ou seja, tem toda a qualificação para ser um profissional liberal e a empresa desse indivíduo não vai bem no mercado, ele termina, digamos, quebrando. Então todos os filhos naturalmente caíram da classe alta para a classe média. Isso é muito comum acontecer. Aqui em Pernambuco nós tivemos, no século passado, um movimento de fechamento dos engenhos, concentração de vários engenhos numa usina que transformou aqueles antigos classe alta, donos de engenhos, família de senhores de engenho, transformou os seus herdeiros em classe média. Uma outra fonte importante de classe média são aqueles indivíduos que ascendem da classe baixa. Então, por alguma razão, os pais fazem um esforço grande, os filhos têm condições de estudar e aí se tornam profissionais liberais, ganham, passam a se inserir no mercado de trabalho com a renda maior. Ou claro, que existe também aquele que começa, o pai era pedreiro, o filho começa, põe um negócio pequeno e termina esse negócio que ele botou, seja uma venda, um pequeno mercadinho, que evolui de uma venda para um pequeno mercadinho, para um supermercadinho, e esse indivíduo pode de repente se tornar classe média. Essa é uma outra fonte importante. E em qualquer que seja a região, você tem uma outra fonte que é muito importante também, que são os indivíduos, digamos, imigrantes, indivíduos que vêm de outras cidades, de outras regiões e migram para aquela região, certo? E que tem uma formação ou um estoque de riqueza inicial para formar algum empreendimento que garante a ele um lugar na classe média nessa nova cidade. Então isso também é muito comum acontecer, às vezes o pai era classe média no interior, mesmo uma classe alta no interior, o filho resolve migrar para o Recife, digamos, e ele dá um dote, dá dinheiro ao filho para ele vir montar, sei lá, uma sapataria, ou uma loja no shopping. Então esse indivíduo veio de fora com um estoque de riqueza suficiente para quando chegar aqui se inserir na classe média. Isso também existe
muito como composição da classe média. Então essas seriam as 4 origens principais da classe média. Você tem os descendentes de classe média que se perpetuam, se mantêm na classe média, você tem a classe baixa que ascende, você tem os egressos das classes médias e você tem os imigrantes que trazem algum patrimônio, seja em capital humano, em educação, qualificação pessoal ou em dinheiro suficiente para montar um negócio e render o suficiente para ele se inserir na classe média.